Graças a Deus, o altar que sustenta o ano. Começamos o nosso ano, na nossa jornada aqui, não podemos parar. Graças a Deus, final de ano extraordinário, final de ano abençoado, mas nós temos que sempre continuar vivendo a fé. Desfrute, bênção, glória, presença, unção, manifestação e continuar vivendo o que Deus sempre propôs para a gente, né? De fé em fé, confiança, determinação. O altar que sustenta o ano, o altar que nos guarda, que nos protege. Quer ter um ano abençoado de 2026? Vamos manter a nossa vida com Deus. É Ele que nos sustenta. É isso que eu quero falar para você. Começar o ano com Deus faz toda a diferença. E vamos viver esses 365 dias andando com Deus, caminhando com Deus. Eu vou fazer a live aqui hoje mais objetivo, mais direto, porque também eu sei que hoje muitas pessoas estão em casa já descansando, querendo dormir mais cedo. Muitos hoje não fizeram, hoje foi feriado, nessa quinta-feira, mas eu quero passar para você o que Deus, tudo de bom que Deus tem feito para cada um de nós, né? Lá em Gênesis, no início de tudo, quando, depois do dilúvio, nós vamos falar sobre isso. Em Romanos 12:1, Paulo disse assim, Romanos 12:1 está escrito assim, isso é muito forte, muito poderoso, e graças a Deus, né? Viver de fé em fé, isso é que nos traz a garantia da paz, da força, e saber que Deus está com a gente. Romanos 12:1 está escrito assim, Romanos 12:1, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que significa isso? O nosso corpo ser oferecido para Deus. A gente dá liberdade para Deus poder agir no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, nos nossos pensamentos. O nosso corpo é templo, morada. Deus quer fazer residência. Deus quer morar dentro de você. Por que hoje as pessoas não têm paz? Por que as pessoas hoje vivem atormentadas, atordoadas, sem o norte, sem direção? Porque a presença de Deus não está dentro das pessoas. Não é a mudança de calendário, a mudança de ano que faz a diferença. O que sustenta esse novo ano é a presença de Deus dentro de você. Gênesis capítulo 8, versículo 20 e versículo 22, quando veio o término do dilúvio, está escrito assim, Gênesis 8, versículo 20 e versículo 22. Olha só que coisa gloriosa, está escrito assim, edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei mais ferir todo vivente como fiz. Então veja, o que nós estamos falando aqui? O altar que sustenta o ano. Hoje, dia 1º, primeiro dia desse mês de janeiro, dia 1/1 de 2026. O que vai nos sustentar esses 364 dias agora, porque já estamos aqui à noite? 365 dias com Deus. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos guarda. É Ele que nos protege. É Ele que nos livra. Então, toca o sino aí agora. Deixa o seu like. Vamos compartilhar isso com as pessoas. Você quer ser sustentado por Deus, pela presença dEle, por Ele. Então Ele vai te guardar, Ele vai te livrar, Ele vai te proteger. Ele vai te trazer vida, refrigério para o seu coração, para a sua alma, para o seu interior. Ano novo não se sustenta com promessas, mas com altar. São mais de 8.000 promessas.
Mas se essas promessas não se cumprirem, não tem problema. Deus é suficiente para a gente. Porque Ele é o fôlego da vida. Ele é o ar que nós respiramos. É Ele que nos dá força para a gente continuar de pé, lutando. É óbvio que temos que ter refrigério, que temos que ter paz, que temos que ter conquista, mas é Ele. Nós não só vivemos de promessas, mas o que nos sustenta é a comunhão. Quando falamos de altar, é intimidade, é relacionamento. Entenda sobre isso. É Cristo. O altar está dentro de nós hoje. É intimidade, é comunhão. É vida com o Senhor Jesus dentro de nós. Se você entende isso, então você pode vir a tormenta, pode vir os ataques espirituais, pode o mal tentar criar situações ciladas, mas Deus vai nos dar o escape. Os anjos dele nos guardam, ele nos livra dos laços inimigos, da morte, da mortandade que assola ao meio-dia, da peste perniciosa. Ele guarda a nossa entrada, a nossa saída. Ele livra a gente. Eu estava vendo, né? Quantas pessoas que conquistam mundos e fundos e depois elas não têm o desfrute. Elas não conseguem desfrutar daquilo que elas conquistaram, porque o portador da morte veio e levou. Porque não teve guarida, não teve. Deus falou para Abraão: Abraão, sou teu escudo. O primeiro ato de Noé após o dilúvio foi construir um altar. Por quê? Porque ele sabia que tinha que ter comunhão com Deus. Altar é lugar de entrega, é lugar de comunhão. Quando Paulo disse: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é isso? Isso é inteligência. Inteligência emocional, inteligência espiritual. Porque é Ele que nos norteia, Ele que nos guia, Ele que nos dá um norte, Ele que nos orienta, Ele que nos conduz. Altar é lugar de renúncia, de alinhamento, de governo espiritual. Deus responde a altares, não a agendas. Entenda sobre isso. Deus atende, Ele responde. Quando você cria essa intimidade, cria essa comunhão, cria esse relacionamento poderoso com Ele. Deixa o seu like, toca o sino, vamos compartilhar e deixa aí nos comentários. Deus me sustenta, Deus me sustenta. Você vai viver de fé em fé, de sobrenatural. Você vai ter experiências indizíveis, experiências inimagináveis com esse Deus criador dos céus e da terra, com esse Deus todo-poderoso, com esse Deus que é glorioso, que é grande, que é poderoso. Ele traz confiança, Ele traz respostas. Que altar você levantou para esse ano? É uma pergunta. É o altar da comunhão? Por exemplo, Abraão, ele levantou um altar primeiro em Siquém, depois em Betel, depois em Hebrom e depois um altar de Moriá. A vida de Abraão foi de altar em altar. Está aqui, ó, escrito, Gênesis capítulo 12 em diante, está aqui, ó. Primeiro altar em Siquém, depois Betel, depois lá em Hebrom, depois no Moriá. Foi de fé em fé. Que altar você vai levantar para Deus esse ano? Altar de comunhão, o altar de Siquém foi o altar que ali Deus se revelou para ele, sabe? Deus se manifestou para ele. Deus apareceu para ele ali de uma forma extraordinária. E ali Deus falou com ele. O altar de Betel, onde ele edificou um altar e invocou o nome do Senhor. O altar de Hebrom, altar da comunhão. E o altar de Moriá, o altar da adoração. Quer dizer, ele tinha intimidade, comunhão com Deus. Vida sem altar é vida de altos e baixos. Quantas pessoas vivem assim, oscilando? A vida tem esses altos e baixos. É uma vida incerta, insegura. É como se fosse um elevador, né? Uma gangorra, sobe e desce,
não tem estabilidade. É uma vida instável. Não tem estabilidade. É uma vida instável. Vive vulnerável. Não tem imunidade alta. A imunidade espiritual está baixa. Veja, quando a gente tem imunidade espiritual, física baixa, toda hora a pessoa está doente, toda hora a pessoa tem um problema de saúde, toda hora a pessoa tem um problema de enfermidade. Coloca aí nos comentários, Deus me sustenta. Ele te sustenta com amor, Ele te sustenta com longevidade, Ele te sustenta com proteção, Ele te sustenta com livramento, Ele te sustenta com paz, Ele te sustenta com coragem, Ele te sustenta com força, com ânimo, com livramento, com poder, Ele te sustenta com prosperidade, Ele te sustenta com bênçãos, com força, com ânimo e com coragem. Esse ano será sustentado pelo altar, não pela força do braço. Aí você decide. Você quer viver pela força do braço ou com Deus? Você quer viver pela força, pela sabedoria humana, pela sua capacidade, pelas suas condições ou pela mão invisível do Deus que vai te sustentar, que vai te guardar, que vai te livrar? O que você decide? Você quer andar com Deus de fato, de verdade? Você quer servir Deus de fato, de verdade? Você quer andar com Deus de fato, de verdade? Então eu quero orar agora por você. Tocou o sino, compartilhou, deixou seu like, se inscreva aí no nosso canal. E nós vamos estar, esses 360, de segunda a sexta nós estamos aqui. São 5 dias, né? Tirando sábado e domingo, de segunda a sexta nós estamos aqui na nossa live de 10 horas da noite, de 10 a 10h20, 10, 10h15, mas sempre é de 10 a 10h20, de 22 às 22h20. Às vezes pode passar um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas eu quero dizer para você, aqui você vai aprender, ter fundamento, ter base, ter alicerce, se tornar uma coluna, se tornar membro forte, com base forte, e nós vamos avançar com a Igreja Nação dos Escolhidos, sem fronteiras, sem limites, de norte a sul, de leste a oeste, para todos os lados, com a certeza de uma coisa: aquele que nos chamou, aquele que fez promessa, é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra, é aquele que nos abençoa, é aquele que nos dá vitória. Vamos falar com Deus? É o momento da oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar todas as pessoas agora. Hoje, dia 1/1/2026. Muito obrigado. Que noite, que virada tivemos, extraordinária. Que bênção. Tudo que o Senhor tem feito tem sido maravilhoso. Tem sido extraordinário. Por cada obreiro, por cada pastor, por cada membro, as bênçãos do Senhor, cada um que tem sido coluna, aqueles que têm sido fiéis, que o Senhor tem levantado, meu Deus, e que tem feito a diferença. Meu Deus, a mão invisível do Senhor tem nos sustentado. E nós vamos de fé em fé, com força total, com ânimo, com coragem, com disposição, sem olhar para trás, sem olhar para as dificuldades, sem olhar para os problemas. Porque o Senhor tem levantado uma nação forte de homens e mulheres que estão te servindo com amor, com dedicação. Eu profetizo bênçãos, eu profetizo cura, eu profetizo libertação, eu profetizo vitória, eu profetizo respostas, eu profetizo salvação para todos, meu Deus. Coloca a tua mão poderosa sobre a vida dessa pessoa. Estenda as tuas mãos santas, meu Deus, porque o Senhor é um Deus que não falha. O Senhor é um Deus vivo. O Senhor é um Deus fiel. Então coloca a tua mão invisível. Frustra os planos do mal. Esses 365 dias nós vamos viver o sobrenatural, crendo e tomando posse das tuas promessas. Porque o Senhor, meu Deus, está conosco e o Senhor está agindo.
de uma forma inimaginável. Eu profetizo e determino bênçãos e bênçãos. Tome posse das promessas de Deus. São mais de 8.000 promessas. E as promessas de Deus se cumprem agora na sua vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Deus é com você. Deus te abençoe. Deus te ilumine. E olha, vamos viver de fé em fé, tá bom? Deus abençoe você, a tua casa e a tua família. Sem olhar para trás, sem olhar para os problemas. Saiba que aquele que te chamou é fiel para cumprir tudo que ele prometeu. Deus abençoe.